conversando a partir de agora com Paulo Bonfá, que é empreendedor cultural, é humorista, comunicador, nosso parceiro de Risadaria, né? O organizador, o mentor do Risadaria. Tivemos agora essa edição aqui, juntos mais uma vez. Aliás, no Risadaria, Paulo, bom dia para você. Você já entregou um troféu de gelo para o Jô Soares, né? E a gente tem falado disso e ouvido dos ouvintes também, né? Que geralmente se homenageia muito as pessoas quando elas nos deixam, né? Que é muito raro homenagear em vida. E ele recebeu num Risadaria essa homenagem aí de um troféu de gelo. Conta essa história pra gente, claro. Conta pra gente um pouquinho da sua relação com o Jô Soares. Bom dia pra você. Bom dia. Bom dia, Ivan. Bom dia, Sheila. Bom dia para os ouvintes. Bom dia na retórica, né? Mas é um dia muito triste e muito sentido para quem não só era fã, mas como teve chance de conhecer e profissionalmente falando, é uma referência que foi perdida hoje para a classe artística como um todo, não só para comediantes, humoristas, criadores de conteúdo irreverente, né? Mas Jô Soares, ele era um artista com todas as letras maiúsculas, né? Ele era um cara multidisciplinar. Isso é muito legal que seja lembrado, né? Com esse legado dele que avança muito além do humor. Mas indo à sua primeira pergunta, Ivan, a minha percepção era exatamente esta, de que as pessoas só usufruiriam o reconhecimento da sua classe, dos seus colegas e também do público em geral, se elas estivessem sendo homenageadas em vida. A homenagem póstuma, ela é importante, ela é um reconhecimento, ela é uma preservação da memória, da história, da importância, mas o homenageado ou homenageada, ele não fica sabendo daquilo, porque ele já se foi. Então, independentemente da idade das pessoas, a questão que sempre privilegiou a escolha no Festival Risadaria para quem homenagear foi o conjunto da obra e a importância para a classe artística da comédia. Então, em 2011, nós realizamos, dentro da edição do Festival Risadaria em São Paulo, no pavilhão da Bienal, aquela que certamente foi a homenagem mais completa ao Jô Soares, porque um dos intuitos era mostrar para o grande público, para suas plateias do teatro, seus espectadores de televisão, seus leitores, enfim, para todos os múltiplos talentos do Jô. Então foi um espaço concebido fisicamente com memorabilia que nunca tinha sido compartilhada por ele com ninguém. Foi uma conversa muito interessante, né? Você lembrou de um troféu de gelo, porque o Jô não queria ser homenageado. Jô Soares, quando foi pela primeira vez sondado por mim, falou, não, homenagem eu não quero, homenagem, o que é isso? Homenagem é de quem já parou, e eu não parei, eu estou trabalhando, eu estou produzindo. Ele tinha esse viés, né, de estar sempre ativo e muito motivado. E aí eu me lembro que eu pedi uma ajuda para Marcelo Madureira, no Rio de Janeiro, do Grupo Cacete e Planeta, que tinha mais contato com o Jô por conta até da TV Globo, onde os dois trabalhavam à época. E aí ele ligou para o Jô e tentou convencê-lo. Falou, não, Jô, vamos fazer uma coisa, é legal, vamos fazer uma homenagem diferente. O Jô negou, passou uma semana, retornou a ligação e falou, olha, eu vou, mas eu quero que seja uma coisa esculhambada, que vocês me entrevistem. Eu fiz já tantas mil entrevistas, vamos lá, eu subo ao palco e vocês perguntam o que vocês quiserem. E foi assim que ele foi homenageado, né? Ele esteve lá e recebeu um troféu de gelo, que era uma grande gozação, porque um troféu de gelo não ia eternizar nada, ele ia derreter e ia acabar. Então, essa exposição com pinturas do Jô, os livros dele traduzidos à época para mais de 18 idiomas diferentes, a memorabilia que ele tinha com presentes recebidos dos visitantes ao programa, tanto no SBT quanto na própria TV Globo. Ele recebia presentes de todas as ordens. Ele tinha desde a caneca da olaria e tinha lá também a camisa do campeão do mundo de futebol. Enfim, ele fez uma seleção de objetos representativos, a coleção de gravatas borboleta dele, que era enorme, ele selecionou as preferidas para colocar lá. Enfim, a gente criou uma área de experiência para celebrar o talento de Jô Soares em 2011, e ele esteve lá e depois disso a gente teve contato mais frequente e ele, em confidência, falou, eu fiquei muito feliz com a homenagem, eu não pensei que fosse ser tão legal olhar para as minhas realizações. Demais, né? E a ideia do troféu de gelo é fantástica. Bonfá, o Jô entrevistou mais de 14 mil pessoas na vida dele e você foi uma delas, né? A gente está até na live aqui com a foto de quando você esteve lá no programa dele. Acho que você já deve ter concedido centenas de entrevistas também, mas eu queria te perguntar, cara, para uma pessoa que é consolidada, tem uma carreira consolidada, uma fanbase, sentar ali naquele sofá de frente para o Jô Soares, que tipo de sensação foi?
como é que era ele no trato nessa entrevista, né? Porque conhecer ele de modo pessoal é uma coisa, né? Mas estar ali, fazer o programa, enfim, você como convidado, eu queria saber um pouco dessa sua experiência de ser entrevistado pelo Jô. Bom, eu posso dizer para você, do meu lado pessoal, a representatividade que isso tem. Eu estive pela primeira vez com ele como entrevistado em 1995, a época do meu programa de rádio Sobrinho do Ataíde, que tinha explodido, fazendo muito sucesso, e eu e meus colegas de programa fomos convidados para participar então no SBT. Depois disso, e eu tive conversando com colegas nossos de um jornal grande do Rio de Janeiro, agora pela manhã também, sobre a perda do Jô, eu fiz a conta e falei, puxa, eu tive mais 8 vezes com o Jô Soares ao longo dos anos nos seus programas. E eu não dei 2 entrevistas iguais. Nem ele me perguntou 2 vezes a mesma coisa. E é engraçado porque para muitos parece fácil, né? Que trabalho é esse? Que o cara senta lá todo dia e bate papo. Mas o entrevistador, ainda mais o entrevistador diário, da forma como ele conduziu todas as pautas do seu programa, tinha uma grande equipe que me escrutinava cada vez que agendava a entrevista comigo. Às vezes eu ia lá divulgar um novo programa de televisão, o próprio Festival Risadaria, mas antes as pessoas me ligavam, confirmavam todas as informações, faziam perguntas que o Jô já tinha pedido para antecipar a mim, para eu pensar se eu gostaria de responder de um jeito ou de outro, para buscar uma imagem de arquivo, para ter uma foto, para levar algum objeto. Eu posso contar aqui uma informação de bastidores interessantíssima. Em 2013, o homenageado do Festival Risadaria era Carlos Alberto de Nóbrega. Carlos Alberto de Nóbrega, como todos sabem, está no SBT há décadas, é um artista de outra emissora. E tinha uma política entre as empresas de não convidar concorrentes para participar dos seus programas. Nesse caso, o Jô falou, não, eu quero entrevistar o Carlos Alberto, porque o Carlos Alberto foi muito importante em parte da minha carreira. E é verdade, eles trabalharam juntos no programa Família Trapo, em que Carlos Alberto de Nóbrega era redator, Jô Soares era ator, no elenco de craques, já foi lembrado aqui na programação por vários colegas. E nesse dia eu fui junto com o Carlos Alberto de Nóbrega e eles resgataram um momento, ainda que breve da história, em que a praça, o banco da praça, estava na TV Globo, o programa estava na TV Globo. E aí Carlos Alberto de Nóbrega recebia o personagem que o Jô Soares interpretava na praça. Então é uma carreira enorme, cheia de detalhes, cheia de coisas saborosas, de reconhecimento e de influência sobre gerações de pessoas que trabalham com comunicação. Jô Soares é um gigante que a gente tem aqui na cultura brasileira. O Bonfá, a gente estava aqui falando fora do ar e até no ar um pouco com os nossos ouvintes mais cedo, né, sobre diferentes categorias do humor. Essa, na verdade, é uma tendência mais recente, né, de categorizar. Então tem o humor político, daí tem o humor dos bordões, no caso da Praça é Nossa, por exemplo, daqueles personagens com bordões, aquela coisa mais clássica. Aí tem humor de stand-up e tal. O quanto o Jô conseguiu trafegar por esses diferentes tipos de humor, ainda que isso não estivesse categorizado, porque ele tinha um personagem com bordão, mas também fazia a crítica social, a crítica política, inclusive, o quanto ele também contribuiu, ele já fazia o stand-up antes da existência do stand-up. Como é que se dá essa história do Jô dentro do humor que a gente tem atualmente e as diferentes frentes do humor? Eu vou categorizar de uma forma diferente, né? Existiam os grandes mestres em atuação, Chico Anísio, Jô Soares, mesmo Renato Aragão, de uma escola diferente, mais física de humor. E existem as pessoas que vieram depois deles, podendo ampliar os limites ou empurrar um pouco as experiências de produção de conteúdo humorístico, exatamente pela vanguarda. Então, o Jô Soares sempre foi vanguarda. Ele tinha o seu espetáculo teatral em que, durante a época da ditadura, ele criticava a ditadura de uma forma tão sutil e elegante, embora muito engraçada, em que não conseguiram censurá-lo, não conseguiram tirá-lo de cartaz, porque ele era muito inteligente, ele estava muitos passos à frente. Ele entrou na televisão de bordões com criação de personagens, mas personagens que tinham substância, que tinham uma razão de ser, que exigiam pensamento. Era um humor que causava reflexão também, mesmo quando ele parecia fácil, parecia simples. Eu vou citar da minha infância personagens que até hoje eu conseguiria reproduzir. Numa época em que não se podia falar sobre orientação sexual abertamente, ele tinha um personagem que era o Capitão Gay.
e que não era uma sátira aos gays, mas era empurrar os limites da sociedade para falar, olha, esse assunto, ele não é um tabu, ele tem que ser um assunto da vida, porque as pessoas são pessoas, tanto faz orientação. E isso era algo que a própria comunidade exaltava, as pessoas não ficavam ofendidas, pelo contrário, era um único holofote jogado sobre essa questão no horário nobre da televisão brasileira. Então, a produção do artista Jô Soares, quando vai para o teatro, ele escreve peças, ele atua em peças, ele dirige peças, ele faz versões de peças estrangeiras, faz adaptações, ele escreve livros, ele escreve mais livros, o livro dele vira filme no cinema. Ele vai e pinta, poucas pessoas sabem disso, mas ele tem uma enorme coleção de quadros, ele tinha um galpão alugado para guardar esta obra, ao qual eu tive acesso e depois, ao longo do tempo, pude conversar um pouco melhor com ele, que era um hobby, vamos dizer assim, mas ele era um cara perfeccionista. Então, para o hobby, ele treinava, e como ele não achava tão genial assim, ele não chegava a expor, fez algumas poucas exposições. Então, o que a gente perde quando o Jô Soares se vai, na verdade, é a referência de ter um gigante vivo, mas o legado é inalcançável, é realmente inalcançável. Não vamos ter um segundo Jô Soares. É que foi o que eu falei, né? Que ao mesmo tempo que deixa um buraco no coração de fãs, enfim, amigos, deixa uma coisa de preenchimento também, justamente por toda essa... tudo isso que o Bonfá tá falando, né? E em todas essas vertentes, o melhor entrevistador que já tivemos, dramaturgo, o diretor, o escritor, e sempre tá o humor ali, né? Desde o começo da carreira até o final dela. Bonfá, sempre um prazer te ter aqui no Band News São Paulo. Obrigado, viu, pelo relato aí, e um grande abraço. Eu agradeço e vou estourar o tempo de vocês para falar uma coisa sobre o Jô Soares, que é muito interessante e também temos que lembrar. Ele adorava futebol. Esse ano tem Copa do Mundo. Ele era torcedor do Fluminense e ele era tão ligado ao futebol que não só criou personagem, falou a respeito disso na televisão, como ele acompanhava e ele ligava para os jornalistas esportivos de algumas emissoras para comentar o teor dos comentários dos programas. Então, eu me lembro de uma ocasião em que ele saiu da casa dele ao vivo e mesmo contratado da TV Globo, foi até os estúdios da ESPN, um grupo internacional de canal de esportes da TV a cabo, para participar de um programa, porque ele ligou, disse que estava vendo. Na época, José Trajano falou, por que você não vem falar isso aqui? E ele foi. Foi pessoalmente, sentou e participou, foi uma grande surpresa, um acontecimento inédito. Na Copa de 2014, eu fiz a narração para o canal Fox Sports, eu tinha já saído da TV Globo para tocar esse projeto de transmitir uma Copa do Mundo de forma diferenciada, e Jô Soares me ligou, depois de um jogo, especificamente um clássico, Inglaterra e Itália, quando eu convidei Geraldo Magela, comediante, para ser comentarista. Geraldo Magela, para quem não sabe, é cego. E as pessoas ficaram pensando, como é que você convidou um comentarista cego numa partida oficial de Copa do Mundo, um clássico, lá na Arena da Amazônia? Quando terminou, algum tempo depois, o Jô me ligou e falou, foi espetacular, eu adorei, siga nesse caminho, eu sei que você vai ser tolhido com estas ideias, mas acho que é isso que a gente precisa quando pode provocar os limites. Então, era um cara que incentivava a comédia, dava espaço para os humoristas, não era egoísta com o conhecimento, enfim, é uma perda e é um dia muito triste, mas que a gente tem que lembrar com a alegria de ter sido contemporâneo de um craque. É isso aí. Poxa, Bonfá, esse relato é muito bom, né? O Jô que teve personagens também ligados ao futebol, o Zé da Galera, Bota a Ponta, Tele e tal. Nossa, é mesmo. Ô, Bonfá, brigadão, cara, um abraço. Obrigado a você, Ivan, obrigado a você, Sheila, obrigada. E uma boa sexta-feira para os ouvintes. Jô Soares que tinha a bandeira de Copa do Mundo a cada 2 anos, para evitar as guerras. Era isso. Boa.